Ao refletir sobre o caráter do fantástico, Julio Cortázar escreve: Sempre pensei que o fantástico não aparece de uma forma áspera ou direta, nem é cortante, senão que, antes do que isso, apresenta-se de uma maneira que poderíamos chamar de intersticial, que se desliza entre dois momentos ou dois atos no mecanismo binário típico da razão humana, a fim de permitir-nos vislumbrar a possibilidade latente de uma terceira fronteira. O conto se inicia com a visita de um militar, o Major Morris, a uma família composta pela mãe, o pai, os White, e um filho adulto, Herbert. A certa altura do encontro e por insistência do anfitrião, o militar é solicitado para explicar sobre os poderes de uma pata de macaco que tinha recebido. O que foi mesmo que você começou a me contar certo dia acerca da pata de um macaco ou coisa semelhante, Morris? Nada, disse abruptamente o militar. Ao menos nada de que valha a pena ser ouvido. Pata de macaco? Indagou a senhora White, curiosa. Bem, é apenas um pouco do que se pode chamar de magia, disse o major bruscamente. Mas o que há de especial nela? Perguntou o Sr. White, que a tomou da mão do filho e depois de examiná-la, deitou-a sobre a mesa. Sobre ela, um velho faquir lançou um encanto, disse o major. Um homem muito santo. Queria ele demonstrar que o destino determina a vida das pessoas. E aqueles que nele interferem o fazem para sua ruína. Ele lançou sobre essa pata de macaco um feitiço para que 3 diferentes pessoas pudessem formular 3 distintos pedidos. O Major Morris é convencido a contragosto de deixar a pata do macaco com o Sr. White. A partir desse ponto, depois de Morris ter ido embora, o teor do conto abandona seu caráter coloquial e vai se endereçando de forma ininterrupta na direção de uma série de eventos que vão do peculiar ao terrífico. Intrigado por Herbert, o Sr. White faz um pedido, dos 3 supostamente concedidos pelo amuleto, para receber 200 libras para cancelar a hipoteca da casa onde moram. Este é o primeiro movimento dos que acontecerão ao longo do relato. Feito o pedido, nada acontece de imediato. O pai comenta: segundo Morris, as coisas aconteciam com tanta naturalidade que você, se o quisesse, poderia considerar uma simples casualidade. Desiludidos com o resultado negativo do pedido, a família encerra a jornada. Na manhã seguinte, um desconhecido se apresenta na porta dos White. Trata-se de um funcionário da fábrica onde Herbert trabalha, avisando que o filho dos White sofreu um severo acidente. Ele foi apanhado pela máquina, disse finalmente o visitante em voz baixa. Apanhado pela máquina, repetiu aturdido o Sr. White. E o funcionário completa o sentido de sua visita com o seguinte comentário:
Quero dizer que a Moe e Meggins se exime de qualquer responsabilidade no evento, mas, em consideração aos serviços prestados por seu filho, pretendem ofertar-lhes certa quantia, a título de compensação. O Sr. White largou a mão da mulher e, pondo-se de pé, dirigiu ao visitante um olhar de horror. Seus lábios secos articularam as palavras. Quanto? 200 libras, foi a resposta. O primeiro pedido tinha sido concedido. O desespero da mãe contrasta com a aparente resignação do pai frente à morte do filho. A narração avança 10 dias posteriormente ao enterro do filho, com uma exigência da mãe. Somente agora pensei nisto, disse ela histericamente. Por que não pensei nisto antes? Por que você não pensou nisto antes? Pensar em quê? Ele inquiriu. Nos 2 outros desejos, ela respondeu rapidamente. Nós só fizemos um pedido. Não acha que já foi o suficiente? Ele replicou enraivecido. Não, ela gritou triunfante. Faremos mais um. Desça e a pegue logo. Deseje que o nosso garoto viva novamente. O homem sentou-se na cama e afastou os lençóis de seus membros trêmulos. Meu Deus, você está louca, ele gritou horrorizado. Pegue-a, disse ela ofegante. Pegue-a depressa e faça o pedido. Oh, meu filho, meu filho. O esposo obedece à exigência da esposa. Faça o pedido, ela gritou imperiosamente. Isto é uma tolice, uma perversidade, ele disse, excitante. Pesa, repetiu a mulher. Ele ergueu a pata. Desejo que meu filho viva novamente. Horas depois, algo extraordinário acontece. O que foi isso? Gritou a senhora levantando-se. Um rato, disse o velho com a voz trêmula. Um rato. Ele passou por mim na escada. A mulher sentou-se na cama e ficou escutando. Outra batida, forte, voltou a ressoar. É Herbert, ela gritou. É Herbert. Ela correu para a porta, mas o marido se antepôs e, tomando-a pelo braço, segurou-a firmemente. O que vai fazer? Sussurrou ele com voz rouca. É meu filho, é Herbert, ela gritou, lutando maquinalmente. Eu me esqueci de que ele estava a 2 milhas de distância. Por que você está me segurando? Solte-me. Preciso abrir a porta. Pelo amor de Deus, não o deixe entrar, gritou o velho tremendo. Você está com medo de seu próprio filho, ela gritou, debatendo-se. Largue-me, estou indo, Herbert, estou indo. O conflito está instalado entre a esposa que quer abrir a porta para deixar a figura que se agita lá fora entrar e o pai que implora para não abrir essa porta. Os acontecimentos se precipitam e o pai formula, no ápice da tensão do relato, o terceiro pedido. Mas o marido estava com as mãos e os joelhos no chão, tateando, procurando desesperadamente a pata do macaco. Se pelo menos ele conseguisse encontrá-la antes que aquela coisa lá fora entrasse. Batidas sucessivas reverberaram pela casa e ele ouviu o arrastar de uma cadeira quando a mulher a colocou no corredor, de encontro à porta. Ele ouviu o ranger da tranca ao ser deslocada lentamente e no mesmo instante encontrou a pata do macaco. Desesperadamente formulou o seu terceiro e último pedido.
As batidas cesaron súbitamente, embora os seus ecos ainda resoassem pela casa. Ele ouviu a cadeira ser arrastada para trás e a porta se abrir. Um vento frio subiu até a escada e o longo e alto gemido de decepção e tristeza da mulher lhe deu coragem para correr até ela e, em seguida, até o portão. O cintilar do lampião do outro lado da rua alumiava uma estrada calma e deserta. Ao referir-se à psicologia do estranho, Ernest Jentsch escreve: é também compreensível que ao vínculo antigo, conhecido, confiável, lhe corresponde o correlato novo, estranho, hostil. Em último caso, se o surgimento do sentimento de incerteza é completamente natural, a falta de orientação poderá supor simplesmente o matiz do estranho, estando o primeiro completamente oculto durante bastante tempo, até que o surgimento do conhecido evidente não se incorpore à consciência do indivíduo. Obviando a carência de orientação que surge através da ignorância, que em grande parte lhe é encoberta devido ao cotidiano sob suas condições habituais, surgem então com simpleza certos movimentos emocionais de incerteza psíquica, quando a ignorância é chamativa demais, ou quando a percepção subjetiva do instável é anormalmente poderosa. Ao refletir sobre a diferenciação do vivo e o não vivo, Jentsch aponta ao tema do animismo nas suas possíveis variações. Entre todas as incertezas psíquicas que podem se voltar à causa do surgimento do sentimento do estranho, há uma em particular que pode desenvolver um efeito bastante regular, forte e muito geral, a saber, a dúvida sobre a animação de uma existência aparentemente viva e vice-versa. A dúvida sobre a ausência de animação de um objeto sem vida, isto é, também quando esta dúvida se faz notar vagamente na consciência. A intensidade do sentimento dura até que estas dúvidas são superadas, dando lugar assim, geralmente, a outra qualidade de sentimentos. Na esteira das afirmações de Jentsch, o conto A Pata do Macaco permite ainda incluir outras questões para sua análise. Ao menos duas figuras correspondentes ao fenômeno do estranho, tal como retratado nas elaborações freudianas, encontram-se presentes no relato de Jacobs. A primeira figura é a da superstição. Ao respeito, escreve Freud no texto O Estranho. Em outra série de experiências, também reconhecemos sem esforço que é só o fator da repetição involuntária o que transforma o normalmente inofensivo em estranho,
e nos impõe a ideia do funesto, inevitável, onde normalmente só teríamos falado de casualidade. Só posso aludir aqui a como o estranho do retorno do igual pode se deduzir da vida anímica infantil, e devo, então, remeter ao leitor a uma exposição detalhada, já preparada, que se desenvolve em outro contexto. Freud se refere aqui ao além do princípio do prazer. Prossegue Freud. No inconsciente anímico, então, pode-se reconhecer o domínio de uma compulsão de repetição, partindo das moções pulsionais, que depende provavelmente da natureza mais íntima das pulsões, suficientemente forte para sobrepor-se ao princípio do prazer, que confere o caráter demoníaco a certos aspectos da vida anímica, e se expressa ainda muito claramente nas aspirações da criança pequena e domina uma parte do transcurso da psicanálise do neurótico. A segunda figura do estranho que podemos citar em relação ao elaborado por Freud é o da omnipotência do pensamento. Este tema, que já vinha sendo elaborado por Freud em trabalhos como O Caso do Homem dos Ratos e Tótem e Tabu, encontra no texto sobre o estranho uma extensão de sua descrição. Escreve Freud. Os últimos exemplos mencionados do estranho dependem do princípio que eu, seguindo a sugestão de um paciente, o denominei a onipotência dos pensamentos. Agora não podemos ignorar em que terreno estamos sediados. A análise dos casos do estranho nos levou de volta a uma antiga concepção do mundo, ao animismo que caracterizava-se por lotar o mundo com espíritos humanos através da sobrevalorização narcisista dos próprios processos anímicos. A onipotência do pensamento e a técnica da magia baseada nela, a atribuição de potência mágica, cuidadosamente graduada, a pessoas e coisas alheias, o maná, assim como por todas as criações com as que o narcisismo ilimitado daquele período evolutivo se defendeu contra o evidente voto da realidade. Parece que nós fizéssemos um árduo atravessamento em nosso desenvolvimento por uma fase correspondente a esse animismo dos primitivos. Que isto em nenhum de nós tivesse passado sem deixar restos e rastros capazes de exteriorizar-se, e que tudo o que haja nos parece estranho se cumprisse a condição de tocar esses restos de atividade anímica animista e estimular sua exteriorização.